Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o RPyC, um dos middlewares para implementação de RPC em Python mais utilizados. O RPyC tem uma característica interessante que ele usa ao máximo os recursos de Python para poder simplificar o processo de implementação do RPC para o usuário. Então simplifica muito o código que tem que ser desenvolvido pelo programador. Originalmente ele tinha um modelo de funcionamento que nem era muito RPC na verdade. O cliente podia fazer qualquer coisa com o servidor, controlar o servidor para fazer qualquer coisa. Nas versões mais recentes ele ganhou a versão que é chamada de orientada a serviço, que é o modelo de RPC que a gente está acostumado a trabalhar. Então se vocês ouvirem falar de RPyC clássico, é um modelo um pouco diferente de RPC. A gente vai usar sempre o RPyC orientado a serviço. Como ele usa muito Python, ele usa inclusive uns recursos de entender dos objetos de Python quando ele está falando entre objetos que estão no cliente e no servidor. Então um servidor que cria um objeto muito complexo, ele pode passar uma referência de volta para o cliente, e o cliente, na hora que usa essa referência, na verdade está usando alguma coisa que ficou lá na máquina do servidor. Isso traz problemas, porque às vezes o programador pode se enganar e achar que ele está usando uma coisa que está no cliente, quando na verdade está no servidor, e isso pode levar a problemas de desempenho e até de semântica da aplicação, inclusive. Então é importante ter cuidado com o uso de RPyC em aplicações mais complexas por conta desse tipo de detalhe. O RPyC permite que você escreva RPC usando um registry, com autenticação, então o usuário pode ter que se autenticar, entrar com senha para poder usar um serviço, e com criptografia, com camadas de criptografia para aumentar a confiança do sistema. Vamos então dar uma olhada em um código simples de um Hello World usando RPyC. Para essa parte do vídeo a gente vai chavear para um terminal Linux, para a gente ter o mesmo ambiente que vai ser usado durante os trabalhos do curso. Muito bem, então eu tenho aqui um ambiente de programação onde eu já instalei o RPC e coloquei aqui um programinha de demonstração do funcionamento dele. A gente pode ver então que nesse diretório eu tenho apenas dois arquivos, o código do cliente e o código do servidor. Notem que comparado com outros ambientes de programação de RPC, eu não tenho um arquivo de descrição. Eu não preciso desse arquivo, porque como o RPyC foi gerado com muita integração com Python, usando as técnicas de reflexão, orientação a objeto da linguagem, ele consegue extrair a informação da aplicação sem precisar de um arquivo especial para isso. Então vamos verificar o que a gente tem no arquivo que descreve o serviço. Eu estou definindo então um serviço que eu estou chamando de uma classe, que eu estou chamando de doStuff, que ela vai me oferecer duas operações, uma say hello e outra say hello again. Primeiro, a gente vê aqui que a gente está incluindo o pacote RPyC, e para simplificar eu estou separando aqui o nome server, que é a implementação do servidor dentro dos utilitários do RPyC. Bom, as duas operações, como é que elas funcionam? Todas duas recebem um inteiro como parâmetro e retornam um string. Esse inteiro vai ser o identificador do processo que está executando, que eu vou mandar, só para ter um parâmetro para poder enviar. Eu vou colocar uma mensagem aqui só para mostrar que eu estou executando, identificando que eu estou no servidor de RPyC, e vou devolver um string escrito hello com o número que eu recebi como parâmetro. Na hello again é semelhante, eu vou receber o mesmo inteiro, vou devolver o string e vou colocar a mensagem. A gente pode ver que os dois cabeçalhos dos métodos são diferentes, porque na sua definição mais exata, RPyC define que todos os procedimentos devem ser definidos dessa forma. O apontador para o self, para a classe, e aí uma lista de argumentos normais e uma lista de argumentos de keywords. Mas nesse caso, como a gente só tem um valor que está sendo passado, eu posso colocar ele direto aqui,
ou me referir ao primeiro argumento dessa lista de argumentos aqui. Funciona do mesmo jeito. Vocês podem estar reparando que eu falei que a função se chama sayHello, mas na verdade o nome que está definido para o método da classe é exposedSayHello. Isso porque no RPyC orientado a serviços, eu preciso dizer explicitamente quais métodos são visíveis para o cliente. E esses métodos têm que começar com a palavra-chave exposed. Eles não vão aparecer com o exposed na hora que a gente vê o código do cliente, mas eles precisam ser definidos dessa forma aqui. Uma vez que eu defini os dois métodos, eu tenho um servidor. Nesse caso, eu estou usando um servidor especial de teste, que é chamado de One-Shot Server, que ele atende um cliente e depois ele para de funcionar. Eu estou dizendo que esse servidor vai implementar os serviços da classe do Stuff e eu estou colocando ele ligado apenas na máquina local no porto 8888. E eu estou disparando o servidor aqui. Então o servidor é simplesmente isso. Vamos ver então o cliente agora. O cliente vai primeiro se conectar no servidor. A gente viu que o servidor está nessa máquina mesmo, no porto 8888. E aí eu chamo uma conexão RPyC para ligar nesse servidor. Se eu estivesse usando um registry, nesse processo de conexão, eu teria que identificar onde que está o diretório de serviços que eu quero usar. Como a gente viu, eu vou usar duas funções que recebem como parâmetro o número do processo. Então eu estou chamando aqui getPID para pegar o número desse processo que está executando. E agora eu vou chamar o método sayHello do meu serviço, ao qual eu conectei por esse RPyC.connect. Pela sintaxe do RPyC, eu tenho a conexão, aí eu tenho o ambiente de raiz dessa conexão, e aí eu tenho o método. Lembra que eu mencionei? Lá o método aparecia com exposed, aqui ele aparece sem o exposed. Estou passando o parâmetro, que é o inteiro que voltou do getPID, que eu estou chamando de myName, e vou receber de volta um valor de retorno, que é um string, que eu vou imprimir aqui junto com essa mensagem, indicando que é o cliente RPyC que está retornando com valor. Depois eu faço a mesma coisa usando a sayHelloAgain. Nota que o parâmetro é passado da mesma forma. Esse parâmetro é um inteiro que veio do getPID. E esse cliente ele não faz mais nada, ele simplesmente faz essa chamada, termina a conexão e encerra. Então agora vamos disparar nessa janelinha menor o servidor. E na janela maior, o cliente. Então ele gerou, o PID dele era 12.795. Ele disparou o comando sayHello no servidor RPyC, aqui na janela menor. Passou o PID dele direitinho. O servidor retornou com o string, esse string hello 2795. Depois ele chamou a segunda função e retornou com hello again 2795. Nota que o meu servidor ele atendeu o cliente e saiu. Como eu mencionei, esse é um servidor de testes que ele só trata um cliente de cada vez. Sobre essa definição do servidor, a gente pode ter no RPyC 4 tipos de servidores diferentes. Então a gente pode ter um servidor que é esse One-Shot Server, que a gente usou nesse exemplo, que é o servidor que atende um cliente e termina. Ou eu posso ter um servidor que atende vários clientes, e esse servidor pode ser implementado de 3 formas diferentes. Com threads, onde cada vez que um cliente se conecta, ele dispara uma thread nova. Com processos, onde cada vez que um cliente se conecta, ele dispara um processo novo. Ou como um pool de threads, onde cada vez que o cliente se conecta, eu pego uma thread entre as threads que existem num pool já pré-definido para poder atender o cliente. A escolha aqui envolve questões de desempenho, questão de quanto de comunicação que eu preciso entre as várias threads, as várias instâncias que vão atender os vários clientes. Aí eu posso escolher
qual o tipo de servidor que eu quero. Só como exemplo aqui, então, agora eu vou trocar o meu servidor, passar ele para um servidor de threads. Então basta eu chegar aqui na minha definição do servidor, trocar aqui para threaded. Se eu agora disparar o meu servidor de novo na janela baixo, vamos limpar a janela aqui, disparar o servidor de novo. Se eu agora executar o cliente uma vez, ele agora executou com o PID 2831, está aqui embaixo. E o servidor continua aqui, agora sem terminar mais. Na hora que eu executo de novo, ele responde uma segunda vez, com um novo processo, que foi o 12.834, e ele vai continuar atendendo aqui enquanto eu não der um comando para ele parar. No caso aqui eu vou dar um Ctrl C. Opa, janela errada. Agora estou na janela de baixo. Vou dar um Ctrl C para ele terminar. Então com isso a gente vê um exemplo bem simples de utilização do RPyC para criar uma aplicação cliente-servidor. Lembrando que por ele usar Python exclusivamente, a gente nem precisa de um arquivo de descrição da interface. Ele é capaz de inferir a interface direto pelo código do cliente e do servidor. Isso torna o processo mais simples de programação, mas, por outro lado, ele tem suas limitações porque ele fica muito dependente da linguagem. Não tem como eu escrever um cliente ou um servidor numa outra linguagem para poder comunicar com esse código que já foi criado. RPyC tem algumas características especiais que é bom a gente ter em mente para quando a gente precisar de coisas mais específicas dele. Então, como a gente viu, ele tem 4 tipos de servidor diferentes. Ele permite execução assíncrona, então eu posso ter uma chamada de RPC onde o cliente não fica esperando pela resposta, ele volta e pode continuar fazendo outras coisas. Isso é implementado usando um wrapper async ao redor das funções que eu quero executar. O canal de comunicação em RPyC ele é bidirecional, é uma coisa um pouco estranha a princípio no modelo de RPC que a gente está acostumado a falar dele. Depois que eu faço uma chamada do cliente para o servidor, é possível o servidor fazer uma chamada no cliente. Isso não é uma coisa normal, mas é um recurso a mais que permite que o RPyC faça coisas mais sofisticadas e que é muito dependente exatamente da forma como ele usa Python para descrever as funcionalidades que ele tem. Em geral, a gente não usa isso. A gente usa o modelo cliente-servidor normal, onde basta eu chamar a função que eu quero que vai ser executada do outro lado. Como vários pacotes de RPC, RPyC permite que você coloque uma temporização na chamada. Então você diz, eu quero executar essa chamada e esperar tantos segundos. Se ele não responder em tantos segundos, ele retorna uma exceção que pode ser tratada pelo Python. Esses são os princípios básicos de RPyC. Com base nesses recursos, a gente pode construir aplicações mais sofisticadas a partir do esqueleto da aplicação Hello World que a gente acaba de ver.